Imagine nascer com um destino marcado por forças que os olhos humanos não conseguem ver. Imagine viver a vida inteira sentindo uma presença ao seu redor não de medo, mas de cuidado. Muitos ignoram esses sinais. Muitos acham que são coincidências. Mas e se não forem? E se, desde o momento em que você respirou pela primeira vez, algo maior já estivesse ali? Baba Vanga, a profetisa cega dos Balcãs, não acreditava em acaso. Ela via além do véu. Ela previa o que ninguém ousava imaginar. Suas profecias acertaram guerras, mortes, colapsos globais. Mas uma de suas revelações mais escondidas foi sobre isso: os 4 signos do zodíaco que nascem sob a proteção direta de anjos. E não estamos falando de proteção comum. Estamos falando de uma missão espiritual, de marcas invisíveis deixadas na alma, de gente que não veio a passeio nesta vida. Se você está assistindo a este vídeo agora, talvez já tenha sentido isso. Já tenha sentido que você pensa diferente, sente diferente, sofre mais, mas também percebe mais. Desde criança, algo te dizia que havia mais por trás das coisas. Enquanto outros riam, você observava. Enquanto outros brincavam, você se perdia em pensamentos profundos. E não sabia por quê. Às vezes achava que era um problema, outras vezes, uma benção. Mas na verdade, era um sinal, o chamado, um sussurro do mundo invisível dizendo: você não está sozinho. Baba Vanga dizia que esses 4 signos carregam dentro de si uma luz que incomoda as trevas. Não porque são perfeitos, mas porque são despertos. Mesmo sem saber, são como faróis andando por entre os outros. A luz que carregam atrai almas perdidas, situações difíceis, mas também milagres. Esses signos têm anjos que não apenas protegem, mas sussurram conselhos na intuição, desviam perigos silenciosamente e permitem que sobrevivam a situações onde muitos não teriam escapado. Eles nascem com cicatrizes da alma, vivem perdas prematuras, dores silenciosas e reencontros que desafiam a lógica. E tudo isso tem um motivo. O primeiro signo revelado por Baba Vanga é aquele que nunca morre por dentro. Pode cair 1000 vezes, mas sempre volta com mais força. Esse signo tem um anjo guerreiro ao seu lado, treinado para batalhas espirituais. Sabe aquele tipo de pessoa que, mesmo destruída, continua sorrindo? Que você olha nos olhos e sente que já viveu 1000 vidas. Esse é um dos escolhidos. Eles têm o dom da transmutação. Transformam dor em força. Transformam abandono em sabedoria. Transformam perda em fé. Seus sonhos são intensos, cheios de símbolos e às vezes assustadores. Mas isso acontece porque o anjo ao lado dele se comunica assim, através do inconsciente. Esses signos têm uma conexão com o além que não pode ser explicada. Muitos são médiums sem saber. Atraem pessoas quebradas porque o mundo invisível os usa para curar. Mas nem todos entendem esse chamado. Alguns se revoltam, se fecham, se endurecem. Mas o anjo nunca desiste. Está sempre ali, esperando o momento em que a alma desperta para sua verdadeira missão. Outro signo nomeado por Baba Vanga tem a energia dos ventos. É guiado por um anjo da revelação. Esse anjo sopra respostas na mente desses nativos em momentos de silêncio. Muitas vezes, eles têm insights que salvam vidas. Percebem mentiras antes de serem ditas. Sabem quando alguém está sofrendo, mesmo que a pessoa diga que está bem. Desde pequenos, foram chamados de esquisitos, sonhadores, diferentes. Mas o que poucos sabiam é que eles estavam em contato com algo que não pode ser tocado. Esses signos aprendem com a dor alheia, choram por dentro com as tragédias do mundo, sentem o peso da humanidade nos ombros. Às vezes, isso os faz querer fugir de tudo, mas quando se conectam com sua verdadeira essência, tornam-se guias espirituais. Líderes silenciosos, faróis em meio à confusão. Seu anjo é discreto, mas extremamente poderoso. Ele protege através da sabedoria. Coloca palavras certas na boca deles. Faz com que estejam no lugar certo na hora certa. E mais do que isso, transforma a mente deles numa bússola divina. O terceiro signo traz a marca da terra, da estabilidade espiritual.
É protegido por um anjo da guarda que atua diretamente nos ciclos da vida. Essas pessoas muitas vezes passam despercebidas. Até que um dia, você percebe que, ao redor delas, tudo floresce. Onde elas colocam a mão, a cura. Onde elas permanecem, o caos se dissolve. Mas o preço que pagam por essa energia é alto. Vivem lutas internas que ninguém vê. Têm uma sensibilidade oculta, um senso de justiça aguçado, e uma capacidade de amar que ultrapassa a lógica. Seu anjo os protege silenciosamente, mas com firmeza. Desvia amizades perigosas, bloqueia caminhos de destruição, e envia pequenos avisos através da repetição dos dias. Nada na vida deles é por acaso. Cada encontro tem propósito. Cada perda tem função. Esse signo foi escolhido porque precisa ancorar energia divina na Terra. São os guardiões dos portais invisíveis. Mesmo sem saber, protegem os outros com sua presença. O quarto signo revelado por Baba Vanga é o mais raro. Seu anjo não é apenas um protetor, mas um mensageiro do destino. Essas pessoas costumam ser as mais solitárias, porque poucos as compreendem. Vivem em um ritmo diferente. O tempo parece fluir de forma estranha ao redor delas. Seus olhos carregam uma profundidade quase incômoda. Quando falam, tocam a alma. Quando se calam, dizem ainda mais. Desde cedo, enfrentaram perdas que moldaram sua essência. Muitas vezes sentem que não pertencem a lugar nenhum, mas é porque nasceram para pertencer ao mundo inteiro. Seu anjo revela segredos em sonhos, desperta arrepios em momentos decisivos e os guia através do invisível. São os mais perseguidos espiritualmente, justamente por sua luz. Mas também são os mais protegidos. Se você já sentiu que era vigiado, não por medo, mas por uma paz estranha. Se já sentiu vontade de chorar olhando o céu. Se já teve uma sensação inexplicável de déjà vu. Talvez você seja um deles. Não é coincidência você estar aqui agora. Não é por acaso que essas palavras chegaram até você. Nada do que você viveu foi em vão. Nenhuma dor, nenhum erro, nenhum silêncio. Se o seu signo está entre os revelados por Baba Vanga, entenda, você carrega um propósito. Você não é comum, e nunca foi. É tempo de despertar, de ouvir mais a sua intuição, de aceitar que a proteção que você sente não é imaginação, é real. E mesmo que você ainda não saiba o que fazer com isso, o primeiro passo já foi dado, você se lembrou. E o mundo espiritual honra cada alma que se lembra de quem é, porque nesse mundo tão barulhento, lembrar é um ato de coragem. E você teve essa coragem. Talvez você ainda esteja tentando entender por que tanta coisa aconteceu na sua vida do jeito que aconteceu. Por que você confiou em quem te feriu? Por que amou quem não te viu? Por que caiu tantas vezes sem ter culpa de quase nada? Mas se tudo isso fez parte do treinamento, e se cada dor foi uma chave, cada abandono, um refinamento? E se o que parecia azar era, na verdade, o polimento necessário para que sua alma lembrasse o que veio fazer aqui? Os 4 signos escolhidos por Baba Vanga não foram nomeados por acaso. Foram reconhecidos pelas marcas que carregam, não no corpo, mas na vibração. E se você sente isso, esse chamado silencioso, essa saudade de algo que não sabe explicar, é porque já começou a acordar. O primeiro signo, o da alma que nunca morre, muitas vezes vive como se estivesse sempre à beira de um novo começo. Mesmo quando pensa que perdeu tudo, algo dentro diz, não acabou. E não acaba, porque o anjo que o acompanha é especialista em reviravoltas. Esse signo tem uma força ancestral, suas lágrimas têm poder, seu silêncio tem energia. Quando entra em um ambiente, mesmo calado, muda a vibração de tudo. Sente quando algo está errado. Pressente traições. Detecta o perigo antes que ele se revele, mas às vezes duvida de si mesmo. E é aí que precisa lembrar. A dúvida é a arma que as trevas usam para tentar calar os escolhidos. E se você é desse signo, nunca se esqueça disso. O mundo precisa da sua força, mesmo quando você não entende sua dor. O segundo signo, aquele guiado pelo anjo da revelação, tem um dom raro, a conexão direta com o invisível.
Quantas vezes você já pensou em alguém e a pessoa te mandou mensagem? Quantas vezes já sentiu vontade de sair de um lugar sem motivo, e depois descobriu que algo ruim aconteceu por lá? Esse é o tipo de proteção que você tem. Seu anjo fala com você o tempo inteiro, só que nem sempre em palavras. Ele usa sinais, borboletas, penas, números repetidos, sonhos lúcidos, canções que tocam no momento exato. Mas você precisa aprender a escutar. Precisa silenciar o barulho do mundo e ouvir a própria alma, porque quanto mais você ignora sua intuição, mais distante o anjo fica. E quanto mais você honra essa conexão, mais milagres acontecem. Esse signo não veio para seguir a multidão, veio para enxergar onde ninguém vê, mas para isso, precisa parar de duvidar de si. O terceiro signo, o guardião dos ciclos da Terra, carrega uma missão silenciosa, mas imensa. Onde chega, transforma. Às vezes, só com um olhar. Às vezes, só com uma presença firme e calma. Sua energia cura. Sua paciência é celestial. Seu toque carrega uma paz que nem sempre é compreendida. E por isso, muitas vezes, você é visto como alguém frio, reservado, distante. Mas a verdade é que você sente tanto, que só consegue demonstrar através de ações. Seu anjo sabe disso, e por isso te protege através da estrutura. Ele te dá estabilidade quando tudo parece desmoronar. Te dá foco quando todos estão perdidos. E te mostra, lentamente, que você não precisa carregar o mundo inteiro nos ombros. Você só precisa permanecer firme no seu lugar. Porque seu lugar é sagrado, seu silêncio é sagrado, e sua missão, embora não tenha aplausos, muda mais vidas do que você imagina. Já o quarto signo, o mais raro, vive numa constante dança entre o visível e o invisível. Esse é o signo dos que ouvem vozes interiores, dos que têm pressentimentos intensos, dos que choram sem saber porquê. São almas antigas. Vivem como se tivessem visto tudo antes. Seus olhos são fundos porque enxergam além. Desde cedo, enfrentam situações que fariam qualquer outro desistir. Mas eles continuam, porque sentem que há algo esperando lá na frente. E tem mesmo. Seu anjo é o mensageiro da verdade. Quando você está no caminho certo, ele te envia sincronicidades. Seu anjo é o mensageiro da verdade. Quando você está no caminho certo, ele te envia sincronicidades. Quando está se desviando, ele retira pessoas, fecha portas, silencia tudo ao seu redor não por castigo, mas por proteção. É como se dissesse: olha melhor, escuta com o coração. Isso aqui não é para você. E você sabe disso. Sabe quando algo não vibra bem. Sabe quando a alma começa a pesar. Só que, às vezes, insiste. Porque ama demais. Porque quer salvar. Porque ainda tem esperança. Mas seu anjo, mesmo quando você insiste em caminhos que não te servem, permanece ao lado, calado, esperando você se lembrar quem é. E se você chegou até aqui, talvez esse vídeo tenha sido mais do que um conteúdo qualquer. Talvez tenha sido um lembrete, o chamado, um sussurro que atravessou a tela para te dizer: você não está sozinho. Nada do que você sentiu foi em vão. E nada do que viveu foi perda. Tudo foi preparação. Você tem o anjo, e ele já te mostrou sinais. A pergunta é: você está pronto para reconhecer? Se esse vídeo falou com sua alma, deixa o teu comentário aqui embaixo. Fala comigo. Eu leio tudo. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Curte, para que o algoritmo entenda que isso não é só um vídeo, é uma mensagem. E, se ainda não se inscreveu, se inscreve agora, porque aqui, a verdade sopra direto no seu coração. E lembra, quem tem olhos de ver, já sentiu a presença. Quem tem ouvidos de ouvir, sabe que esse chamado é real.